e vamos à culpabilidade. É um assunto interessante. Gente, já estamos gravando aí Direito Penal 1, manhã, Direito Penal 1, nós estamos gravando, estamos ao vivo também pela rádio aqui, vai ficar gravado também não só em áudio, mas como também em vídeo. Nós vamos tratar hoje de culpabilidade. Então vamos voltar um pouquinho aí ao que a gente tinha feito. Eu gostaria de avisar a todos que eu estou de máscara, porque aqui no estúdio tem mais 2 pessoas, está chegando a terceira. A gente está mantendo o distanciamento de 1,5 m, 2 metros, certo? E por questão de saúde, né, segurança contra a Covid, que está pegando, está tendo grande contaminação. Então eu estou de máscara, mas o som está saindo bem, todo mundo está ouvindo bem, então está tudo ótimo. Então nós estamos aqui também pela Rádio América, pela Luiz Gama, pela Universitária FM, estamos ao vivo. Agora veja só, hoje nós vamos tratar de culpabilidade. Culpabilidade, onde é que entra a culpabilidade? Nós vimos aqui o exemplo, o aluno até me deu uma dica, o professor fala assim, elevador Lacerda, que todo mundo entende, elevador Lacerda, ó, a parte, né, vertical e a parte, né, a parte vertical e a parte horizontal. Na parte vertical, nós falamos o fato típico, mais nexo de causalidade, mais resultado. Na parte horizontal, nós falamos fato típico, mais antijurídico, mais culpabilidade. E nós vamos entrar agora em culpabilidade, que é o último quadrinho que fecha esse elevador Lacerda que a gente fez. Parte vertical, parte horizontal. Então, a gente vai falar sobre essa culpabilidade. E é um assunto muito interessante. Antes de falar para a culpabilidade, a gente já falou na aula passada, só fazendo apanhado, das teorias que nós temos. Nós temos a teoria bipartite, né, em que o conceito de crime é fato típico e antijurídico, né, e a culpabilidade ela vai se remeter para o fato típico. Nós tivemos a tripartite, que é a teoria adotada, que você é adotada pelo Supremo, adotada pela doutrina, que seria, e a vez, só uma notícia rápida na CNN aqui, Polícia Federal faz busca e apreensão na casa do deputado federal. O negócio está pegando. Só não pode fazer busca e apreensão aqui em casa, né? Porque se esse computador falasse, não, só uma brincadeira. Vamos lá. Bipartida. Daniel Siqueira Silveira, eu acho que ele é ligado ao governo Bolsonaro. Vamos lá. Fato típico, antijurídico e culpável. Essa é a tripartite, que é aceita pelo Supremo Tribunal Federal e que é aceita pela doutrina que vocês devem seguir no exame da ordem, etc, etc. Aí nós temos que a punibilidade, ela vai existir, mas não explicitamente, ela vai existir implicitamente, ela vai para a culpabilidade. Eu adoto, vocês podem adotar essa última teoria, mas conforme eu já tinha dito, para vocês fazerem uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, um TCC, trabalho de conclusão de curso, no final do curso de Direito, uma monografia, no caso da pós-graduação, a quadripartite. E se você for para o meio acadêmico mesmo, existe muita corrente que gosta da quadripartite. Quadripartite é fato típico, antijurídico, culpável e punível. Punível. Mas a nível de exame da ordem, a nível de que o Supremo Tribunal Federal aceita, é tripartite, fato típico, antijurídico e culpável. A punibilidade, ela está inserida na culpabilidade de forma implícita. Na quadripartite, ela está de forma explícita, certo? Está explicitada. Bom, a partir daí, nós vamos para a culpabilidade. E a culpabilidade, ela vai entrar na proporcionalidade, né? No grau de culpabilidade, que representa o grau de participação que você tenha, na potencial consciência de sua ilicitude e na exigibilidade de conduta diversa, bem como nos crimes serem dolosos, culposos e préter-dolosos, certo? Então, por aí nós vamos fechar com esses estudos que são realmente apaixonantes, tá bom? Então, até aí alguma dúvida, gente? Ficou dúvida? A gente continuar? Ficou dúvida com referência a isso? Acho que não, né? Tá tudo tranquilo aí com referência
a essa culpabilidade. Culpabilidade é um assunto interessante. E dentro do conceito de culpabilidade, nós vamos para um outro item, que é imputabilidade. Eu posso imputar alguma coisa a alguém, algum fato criminoso? Posso. Mas para que eu possa imputar um fato a alguém, eu preciso que essa pessoa tenha consciência da ilicitude e capacidade de discernimento e determinação para cometimento daquele ato. Se ela não tem, gente, eu vou considerá-la o quê? Se ela não tem essa capacidade, ela não vai ser imputável. Vai ser o quê, gente? Inimputável. É um estudo também da culpabilidade. Aí você vai retirar a culpabilidade. Ou seja, você vai chamar a pessoa de irresponsável penalmente. Não ou semi-imputável. Não é irresponsabilidade no sentido de, fulano é irresponsável porque não fez os exercícios. Fulano é irresponsável porque não foi trabalhar. Não é essa irresponsabilidade. É tirar a responsabilidade por falta de conhecimento, por falta de capacidade de discernimento, por falta de capacidade de ter consciência de que aquele fato é um fato ilícito, certo? Ela perde a consciência, e aí, Rosemário falando muito bem, ela perde a voluntariedade. Ela faz um ato que ela não tem consciência. Lógico que, por outro lado da moeda, para você, porque tudo tem dois lados da moeda, se você quiser ser um cientista, um pesquisador, um jurista, você precisa, normalmente, não tem saída, você precisa, se você quiser ser um pesquisador, um cientista, você precisa, dentro do contexto de você ser um pesquisador e de você ser um cientista, você precisa, basicamente, conhecer os dois lados da moeda. Se você só olha um lado da moeda, você não será um jurista. Então, voltando aqui, a bipartite, que é a teoria fato típico e antijurídico, a tripartite, que é fato típico, antijurídico e culpável, e a quadripartite, que é fato típico, antijurídico, culpável e punível. Certo? Essa está na linha horizontal. Na linha vertical, nós já estudamos fato típico, mais nexo de causalidade e mais resultado, quando o crime oferece ou não o resultado. Certinho, gente? Esse é o nosso entendimento aí nessa matéria. Hoje nós vamos fazer um estudo sobre essa questão que é muito importante e diz respeito à culpabilidade. E no conceito de culpabilidade, a primeira coisa que a gente vai estudar, antes de adentrar na culpabilidade, eu gostaria que vocês anotassem alguns pontos, é a imputação objetiva. E a imputação objetiva é a relação de imputação objetiva que está inserida como elemento do fato típico pela corrente funcionalista. Atua como um complemento da relação de causalidade. A imputação objetiva é um complemento da relação de causalidade. Por meio dela, agrega-se outros requisitos que irão atuar em conjunto com a relação de causalidade, de modo a permitir que a atribuição de um resultado a uma conduta não seja um procedimento meramente lógico, fundado na teoria da equivalência dos antecedentes, mas se constitua também um procedimento justo. Aí entra uma questão de justiça social, de justiça jurídica, de justiça dos fatos, né? A imputação, ato de atribuir a alguém determinado resultado, sujeitando-se às suas consequências. Não pode só se basear apenas numa relação lógica, pois é preciso ter em mente que a responsabilidade penal deve atender, antes de tudo, a critérios justos. Por esse motivo, considera-se que, depois de constatada a presença do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, deve o intérprete exigir a demonstração de outros requisitos que atuarão conjugadamente e, se presentes, permitirão a imputação do evento ao autor. São eles, segundo a orientação predominante entre os adeptos do funcionalismo, que é a teoria de que
o crime, a pena e o resultado do crime e sua punição tem uma função, uma razão de ser, a criação é requisito da imputação objetiva, a criação de um risco juridicamente proibido, irrelevante. Um risco juridicamente proibido e irrelevante. A produção do risco no resultado. Que o resultado provocado se encontra na esfera de proteção do tipo penal violado. É uma proteção do tipo penal violado. Esses critérios, bem como a teoria da imputação objetiva, serão aprofundados e vocês terão oportunidade de conhecê-los quando vocês começarem a adentrar na prática do direito. Certo? Agora vamos a outros pontos importantes e cruciais, né? Importantes e cruciais da questão da culpabilidade. A culpabilidade é regida por dolo, culpa e crimes pré-dolosos, né? Culpabilidade é dolo, culpa e crimes pré-dolosos. O dolo. O dolo é a vontade consciente de concretizar os elementos objetivos e normativos do tipo. Então, o dolo consiste na vontade de concretizar os elementos objetivos e normativos do tipo. Trata-se de elemento subjetivo implícito na conduta. Vontade de concretizar os elementos objetivos e normativos do tipo. Esse é uma espécie, essa vontade ela se torna subjetiva, ela se torna elemento subjetivo implícito da conduta, presente no fato típico do crime doloso. Olha aí que nós estamos vendo o dolo presente no fato típico do crime doloso. Então, pela teoria bipartida, nós estamos vendo que o crime é fato típico e antijurídico. Então, se dolo faz parte da culpabilidade, se dolo faz parte dessa vontade, ele está inserido, conforme já tinha dito a vocês, no fato típico. Várias teorias preocupam-se em conceituá-los. A primeira é a teoria da vontade. O dolo é a vontade dirigida ao resultado. Carrara. Age dolosamente a pessoa que, tendo consciência do resultado, pratica sua intenção com a intenção de produzi-lo. É chamado dolo direto. Então, é a vontade dirigida ao resultado. Age a pessoa dolosamente que, tendo consciência do resultado, pratica sua intenção com a intenção de produzi-lo. É o que nós conhecemos como dolo direto. A teoria da representação: haverá dolo quando o sujeito realizar sua ação ou omissão prevendo o resultado, como certo ou provável. Quando o sujeito realizar sua ação ou omissão, prevendo o resultado como certo ou provável, ainda que não o deseje. Aí nós temos von Litzen e Frank. Por essa teoria, não haveria distinção entre dolo eventual e culpa consciente, que nós vamos estudar. Teoria do consentimento ou do assentimento. Essa teoria do consentimento ou do assentimento, ela vem consentir na produção do resultado. É o mesmo que o querer. Aquele que, pretendendo o resultado, assume o risco de produzi-lo. Toda vez que você assumir o risco de produzi-lo, você age dolosamente. Aí nós estamos diante do dolo eventual. No dolo de representação, haverá dolo quando o sujeito realizar sua ação ou omissão, prevendo o resultado, como certo ou provável, ainda que não o deseje. Por essa teoria, não haveria distinção entre dolo eventual e culpa consciente. Então, nesse caso, o dolo, quando o sujeito quer realizar sua ação ou omissão prevendo aquele resultado, como certo ou provável, mesmo que você não deseje. Então, não há o elemento
O desejo está ligado à vontade. O nosso Código Penal adotou a teoria da vontade, dolo direto, e do consentimento ou do assentimento, que é dolo eventual. Não adotou a teoria da representação. O dolo possui os seguintes elementos. Vamos lá, os elementos. O primeiro elemento do dolo é o cognitivo ou intelectual. Representação, que corresponde à consciência da conduta, do resultado e do nexo de causalidade. Entre eles, cognitivo ou intelectual, pensamento, ação. O dolo volitivo, vale dizer, vontade de realizar, volição, vontade, de realizar a conduta e produzir o resultado. A consciência da ilicitude não pertence ao dolo, como se supunha no sistema neoclássico, mas integra a culpabilidade, como demonstrou o finalismo, a teoria finalista. Eu vou passar mais à frente, surgiu uma dúvida aí, sobre o dolo eventual e o dolo e a consciência, né? A culpa-consciência. Então, Rosemário coloca, dolo eventual, que se dane, ou seja, ele acredita, ele está fazendo um pega, né? Dolo eventual. Para a doutrina de trânsito, dois assuntos são muito interessantes. O pega, que é a corrida competitiva em vias públicas, que é inadmissível, você automaticamente assume o risco de produzir o resultado morte. Dolo eventual. Já na embriaguez, onde você ultrapassa a velocidade permitida naquela via, também é dolo eventual, você assume o risco. Na culpa consciente, você sabe que pode produzir um resultado, mas você não acredita que ele aconteça. É uma linha muito tênue que envolve o dolo eventual e a culpa consciente. Uma linha extremamente tênue. Certo? Então, vamos lá. O volitivo quer dizer vontade de realizar a conduta, de acordo com a teoria finalista. O dolo, ademais, abrange não só o objetivo perseguido pelo sujeito, dolo de primeiro grau, mas também os meios escolhidos para a consecução desse fim e as consequências secundárias inerentes ligadas aos meios escolhidos. São chamados dolos de segundo grau ou dolos de consequências secundárias. Se o agente, intentando matar um gêmeo siamês, efetua contra ele um disparo de arma de fogo letal e, como consequência secundária, inerentemente ligada aos meios e ao fim pretendido, leva à morte do irmão, respondendo por dois homicídios, a título de dolo direto, de primeiro grau, em relação ao seu desafeto, e de segundo grau, no tocante ao seu irmão. Exemplo interessante de dolo de segundo grau é o fornecido por César Bittencourt. Abre parênteses. Imagine-se um terrorista que, objetivando matar um importante líder político, decide colocar uma bomba no automóvel oficial e, com a explosão, provoque a morte do político e do motorista. Haverá dolo direto com relação às duas mortes. A do líder político será imputada a título de dolo direto, de primeiro grau, e a do motorista, de segundo grau. Não pode se confundir dolo direto de segundo grau com dolo eventual. Certo? No dolo de segundo grau, as consequências secundárias são inerentes aos meios escolhidos. No exemplo acima, o emprego de bomba resultará obrigatoriamente na morte do líder político e de seu motorista. Já no dolo eventual, que se verifica quando alguém assume o risco de produzir o resultado morte, determinado esse resultado, embora não o deseje, o resultado não é inerente ao meio escolhido. Cuida-se de um evento que pode ou não ocorrer. Suponha-se, no exemplo mencionado, que quando da explosão, o motociclista passava ao lado do automóvel oficial, provocando a morte do motociclista. Nesse caso,
haverá dolo eventual, pois o falecimento deste não era inerente ao meio escolhido, certo? Então é importante a gente distinguir o dolo de segundo grau e o dolo eventual. O dolo de segundo grau é um dolo em que você vai utilizar uma bomba para matar um político. Sei lá, na Finlândia. Né, Rosemário, que visita muito a Finlândia, ele já sabe que a Finlândia tem esses casos. Imaginemos que tem um político que lá, doido lá, sei lá o quê, e alguém resolve colocar uma bomba. Então, uma hipótese acadêmica apenas. Nesse momento, o seu motorista e os seus seguranças também morrem. Então, será dolo direto? Sim, mas dolo direto de primeiro grau com referência ao político. E dolo direto de segundo grau com referência ao motorista e os seus seguranças. Certinho? No dolo eventual é diferente. Não existe o desejo, o alvo do objetivo. Então, você não tem objetivo de matar uma pessoa. Você não tem esse objetivo da morte da pessoa. Você apenas tem um objetivo de fazer algo. Mas esse algo que você está fazendo, você está assumindo o risco de produzir o resultado morte. Neste momento que você faz isso, você assume o perigo, o risco do resultado morte, que pode ocorrer ou não ocorrer. Aí nós estamos diante do dolo eventual. Então, dolo eventual não se confunde com dolo de segundo grau. Gente, até aqui tudo legal? Todo mundo entendeu? Posso prosseguir? Posso prosseguir, gente? Sim. Então, vamos lá. Espécies de dolo. Existem diversas espécies de dolo, sendo fundamental analisar a importância de cada classificação. Dolo direto ou indireto. Dá-se quando o sujeito quer produzir o resultado. Subdivide-se, há uma subdivisão deles em dolo de primeiro grau e dolo de segundo grau. E nós já vimos. Dolo indireto ou mediato. Subdivide-se em eventual. O agente não quer produzir o resultado, mas com sua conduta assume o risco de fazê-lo. E o alternativo. O agente quer produzir um ou outro resultado. Exemplo, matar ou ferir. Há quem entenda que o dolo eventual difere do dolo direto quanto à possibilidade da tentativa. A tentativa é um problema nessa explicação aqui. Explica-se, então, um crime considera-se tentado quando o autor, depois de dar início à sua execução, não consegue consumá-lo por circunstâncias alheias à sua vontade. Não seria possível, destaque, falar sem dolo eventual no crime tentado, certo? No crime tentado. Uma vez que essa figura pressupõe a vontade de produzir o resultado, elemento ausente no dolo eventual. É de ver-se, contudo, que o Código Penal equipara o dolo direto ao dolo eventual no artigo 18, inciso 1 do Código Penal, e ao tratar da forma tentada, artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Não faz qualquer distinção expressa quanto à sua aplicação. E aí nós temos a posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, perdão. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a compatibilidade entre dolo eventual e a tentativa. Consequentemente, cabível a decisão de pronúncia do agente em razão da suposta prática de tentativa de homicídio na direção de veículo automotor. Então, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a compatibilidade entre dolo eventual e tentativa, né? Diante da pronúncia do agente em razão da suposta prática de tentativa de homicídio na direção de veículo automotor. Certinho? Dolo de dano ocorre quando o agente pratica conduta visando o bem jurídico tutelado na norma penal. Dolo de perigo. O sujeito visa somente expor o bem jurídico a perigo, sem intenção de lesioná-lo. Existem crimes em que se mostra fundamental a análise do dolo, se de dano ou de perigo.
para efeito de enquadrar corretamente a conduta e responsabilizar o indivíduo. Veja-se, no caso do artigo 130 do Código Penal, que incrimina o ato de quem, sendo portador de doença venérea, realiza contato sexual capaz de transmiti-la. Se o agente pratica conduta visando tão somente o prazer sexual, é o dolo de perigo. Incorre no caput, em que a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. Se, por outro lado, objetiva transmitir a moléstia, dolo de dano, responde pela forma qualificada prevista no parágrafo 1º da pena de reclusão, que significa de 1 a 4 anos, certinho? Então, essa distinção é muito interessante aqui, para que vocês possam ver. No caso do artigo 130 do Código Penal, incrimina o ato de quem, sendo portador de doença venérea, realiza contato sexual capaz de transmiti-la. Se o agente pratica conduta visando tão somente prazer sexual, é o dolo de perigo. Incorre no caput, em que a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. Se, por outro lado, objetiva transmitir a moléstia, dolo de dano, responde pela forma qualificada prevista no parágrafo 1º, resultando pena de reclusão de 1 a 4 anos. O dolo natural ou neutro, né, que é aquele dolo natural ou neutro, que é aquele que possui somente 2 elementos, consciência e vontade, é a concepção dominante. O dolo híbrido ou normativo é o que contém, além da consciência da vontade, a consciência da ilicitude. Segundo os doutrinadores, é uma teoria superada, pois a consciência da ilicitude faz parte da culpabilidade e não do dolo. Conforme já se ponderou, há quase um consenso doutrinário a respeito de ser dolo, o dolo puramente natural ou neutro. Vamos agora continuar os nossos estudos. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida com referência à questão do dolo que aqui nós estamos explicando. Alguém tem alguma dúvida com referência ao dolo? E aí, vamos invocar, como nossos estudos requerem a parte prática, né? Vamos invocar agora aqui uma questão muito interessante, que seria a gente invocar a parte prática no caso do menino Miguel. A gente pode falar academicamente de fatos públicos e notórios. Não estamos julgando, não temos a capacidade desse julgamento, porque não conhecemos os autos, mas nós podemos fazer um pequeno debate aqui, acadêmico, científico, cultural, que visa debater a questão de um caso que passou em televisão, em rede nacional, fato que é considerado fato público e notório. Então, a gente pode debater. No caso do menino Miguel, o que é que vocês colocariam? Vamos lá. Colocariam a culpa consciente, colocariam a culpa dentro da modalidade de imperícia, imprudência e negligência, ou colocariam o dolo eventual. O direto, eu entendo, acredito que vocês também vão nesse entendimento, o direto já estaria inteiramente descartado. Vamos lá, gente. Qual é a opinião de vocês? Quem vai falar aí? Acredito que, Cid Cleipson, acredito que culpa por negligência. Negligência, no caso? Eu acredito que sim. Negligência. Mas a partir do momento em que, vamos fazer um contraponto aqui Sim, para senhor. essa discussão, para a gente pegar a matéria teórica e levar para um caso concreto. Hoje, em todas as grandes faculdades do mundo, as universidades, já falei com você, Coimbra, Cambridge, Oxford, Harvard, Wisconsin, não se estuda mais só teorias, é teoria de um caso concreto, caso real. Trabalho de conclusão de curso, monografia, estão vindo com casos reais. Eu pergunto a vocês, a partir do momento em que ela aperta o nono andar, sabendo que lá no nono andar tem uma grades, em que o menino pode se pendurar e cair nessas grades, uma hipótese, né? Hipótese é uma coisa que não é, a gente faz de conta que é para ver como segura. Ela não estaria assumindo o risco de produzir o resultado morte? Ela não deseja, mas ela assume o risco de produzir o resultado morte. Mas, professor, primeiro que, vamos dizer que ela não sabia que tinha grade lá, e outra, existia uma porta separando
separando o local onde ocorreu o acidente, que o menino subiu, né, do acesso comum. Seria tipo um acesso privado, mas o menino conseguiu acessar e tudo mais. Então ela não direcionou para lá. Ela poderia ter apertado o lobby, a garagem, mas ela apertou o nono, entendeu? Eu vejo como culpa. Eu acredito como culpa. Nesse caso aí, não se pode... Eu entendo que não se possa... como é que diz? Colocar como intencionalmente ou com como é que eu posso dizer aqui? Me ajude aí. Colocar como se ela tivesse ciência que poderia acontecer aquilo. Entendeu? Mas olha só. Mas olha o conceito de dolo eventual. Ela não deseja, certo? Mas ela assume o risco de produzir o resultado. Quando ela coloca nono andar, pelo que eu vi rapidamente, não estou julgando, porque eu não conheço os autos, eu vi essa reportagem só. No sentido acadêmico, né? E a gente pode modificar completamente o conceito. Não estamos julgando, não estamos condenando, não estamos absolvendo, não estamos fazendo nada disso. Estamos apenas fazendo um trabalho acadêmico que é lícito, que é garantido na Constituição Federal, os estudos acadêmicos científicos. Então, olha só, quando ela coloca nono andar, aperta nono andar, na saída daquele corredor, não foi o local onde o menino pulou, mas ele tem acesso tipo a uma varanda enorme, que tem uma vista. Isso. E tem um murinho baixinho, um murinho bem baixo. Isso. Tem uma porta, tem o local onde bota os ar-condicionados e tem um gradil. E tem um tipo, você passou nisso aí, você tem um local que é uma, tipo assim, um terraço, né? Isso, exatamente. E tem uma varandazinha, um murozinho baixinho. Será que ela não podia pensar que o menino podia, naquele muro baixinho, cair? Se eu falar uma coisa pro senhor, o senhor vai até não acreditar, mas eu moro em um prédio, eu moro no 5º andar. Eu nunca fui lá em cima na casa de máquinas, só pra você ter ideia. Eu não sei o que tem lá em cima, cara, entendeu? Eu tô colocando aqui como exemplo. Agora, veja só, de qualquer sorte... Não tô defendendo ela, não. Eu só não acredito que... eu acho que ela deve cumprir o que ela errou. Pronto, ela vai pagar pelo que ela errou. Mas assim, mas que se pague efetivamente pelo crime que ela cometeu. Entendeu? Efetivamente pelo crime que ela cometeu. Mas eu ainda acredito. Professor, eu concordo com o colega que falou anteriormente aí. Na minha ótica, né, até como o senhor também falou, né, não tem como nós termos uma propriedade mesmo, uma fundamentação suficiente para falar, até porque nós não vimos os autos do processo. Outro sim, na minha ótica, eu advogo que ali foi culposo e foi por imprudência, porque faltaram os zelos necessários. Entendi. Agora, na realidade, é o seguinte. Na realidade, se você quiser ir para dolo eventual, você pode ir com dolo eventual, porque é o seguinte. Não é normal, se você analisar, é uma criança de 5 anos. Não se recomenda que uma criança de 5 anos ande sozinha em elevadores, porque o próprio elevador já oferece risco. Né? Sim. É uma criança que ela teve o dever de cuidado, porque a mãe, a sua servidora, colaboradora, sai com o cachorro para passear. Ao sair com o cachorro para passear, não há impedimento que a mãe saísse com o cachorro e com a criança. Ainda há um sentido de dizer, eu tomo conta da criança. Outro aspecto importante que nós temos que ver é que, por se tratar de uma criança, e aí podemos entrar nessa linha, filha da empregada, negra, né, em que há um certo desprendimento com referência da segurança dessa criança. Há um aspecto também de que a criança, ela sabe que a criança mora num bairro mais simples e que não tem condições nesse bairro de conhecer elevadores, de conhecer essas situações todas, que uma criança que mora num prédio como o dela, em tese, já conhece elevador. Então, no caso, essa criança não conhecia, ela sabia disso,
Então, eu acho que ela colocou a criança em risco. Isso é um fato. O fato dela colocar a criança em risco vai levar ela para a culpabilidade, seja pelo dolo, seja pela culpa. Certo. No caso aí, a tendência do dolo eventual é que, sabendo hoje que os acidentes de elevadores, e só falando de elevador, que o acidente de elevador existe e que são corriqueiros, e que se não recomenda, se você analisar, isso aí eu não tenho ainda profundidade, mas assim, pelo meu senso comum de conhecimento, cabe a vocês até, se quiserem analisar isso, se vocês quiserem analisar isso, vocês podem analisar que as companhias, isso aí vale a pena também um estudo, as companhias não permitem e recomendam, que não se deixe criança sozinha no elevador. Isso aí deve ter um protocolo, deve ter uma determinação das empresas de elevadores com referência à segurança. Principalmente crianças de 5 anos. Veja bem, como até falamos anteriormente, existem muitas coisas por trás nos áudios. Nós temos que saber como é que foi a oitiva, colher algumas testemunhas, para justamente ter algum juízo de valor para saber qual tipo penal ela está encaixada, porque o direito penal ele trabalha com a intenção. E não tem como a gente chegar agora, até por conta dessas circunstâncias sociais que estão em volta de todo o caso, que nós sabemos que existem de fato, corriqueiramente, né? Sobretudo aqui no Brasil, mas se agirmos dessa forma, né? Sem sabermos o que é que consta de fato nos autos, estamos até omitindo alguma opinião aqui. Eu sei que é no âmbito acadêmico, eu sei que é um âmbito que cabe a dialética, mas estaríamos até ferindo o princípio do juízo natural. Porque o direito penal trabalha com a intenção, e o que nós temos, o que nós vimos, é muito pouco ainda, até para falarmos que foi um dolo eventual, possivelmente, ou que foi até na seara culposa. Entretanto, eu ainda acredito que foi culposo, por conta da falta de zelo necessário. Né? Houve uma imprudência. A princípio, não houve nenhum tipo de intenção. Colocando até um pouco mais de elemento, né? Assistindo a reportagem, o próprio síndico foi ouvido com relação ao gradil, né? Que o gradil poderia ter se soltado, ele se pendurou, o gradil se soltou e ele caiu. E aí foi colocado, inclusive, para verificar a altura do gradil, se atendia ao que era especificado em projeto. Tudo isso foi revisto, inclusive com relação a essa situação do menino. Entendeu? Querendo também imputar culpa a outras pessoas, a que administravam um prédio e tudo mais, para o senhor ver. Evidentemente que nós estamos aqui, e é bom a gente reiterar e colocar bastante ênfase nisso, nós não estamos fazendo nenhum julgamento de juízo de valor, não estamos julgando, não estamos nada. O nosso debate aqui é para o nosso desenvolvimento, é um caso concreto de grande repercussão midiática, não corre em segredo de justiça, então qualquer um tem a liberdade de expressão de fazer. O professor universitário e os acadêmicos poderão pesquisar casos reais, assim o fazem na medicina, né? E nesse caso nós podemos colocar o nome das pessoas, porque não estamos colocando, mas porque é um fato público e notório. Então não estamos fazendo juízo de valor, não estamos vendo os autos, não estamos nada. Então, as nossas decisões aqui, elas são na esfera acadêmica de desenvolvimento dos conceitos que nós estamos selecionando, que nós estamos pesquisando e estudando. Então, por isso, não traz nenhuma verdade absoluta, nem nenhum juízo de valor. Então, podemos continuar a fazê-lo, sem a precisão de um julgamento que é através dos autos, das perícias, da oitiva de testemunha, etc. Mas, de antemão, eu ainda continuo na minha tese, que pode ser modificada, evidentemente, depois de ter visto outras provas, outros documentos, outras perícias, conforme foi falado aqui com vocês, mas eu continuo na tese de dolo eventual. Uma criança de 5 anos não pode ficar sozinha no elevador. E a senhora que recebeu essa criança o recebeu com a incumbência
do dever de cuidado, do dever de zelo, do dever de proteção. E ela deixou a criança desprotegida. Isso significa uma negligência? Sim. Pode até caracterizar uma imprudência? Sim. Agora, isso ultrapassa a culpabilidade quando ela, que era para protegê-la dentro do apartamento, certo? Porque a mãe nunca permitiria que ela tivesse esse dever de cuidado fora do apartamento sem a presença do adulto. E se você for ver o protocolo das empresas de elevadores, com certeza nós vamos achar alguma coisa que diga que crianças de 5 anos, eu aí não sei desse fato, eu estou apenas aventando aqui agora, porque nossa aula é uma aula bem espontânea, bem dinâmica, ela não é programada, não é feita roboticamente, engessada. Surgem as ideias aqui e a gente debate aqui com espontaneidade. Então, eu acredito, embora essa minha tese é uma tese acadêmica, não é judicial, não é condenatória, não faz juízo de valor, mas que há uma tendência muito forte para a tese, que pode ser desenvolvida, sim, de dolo eventual. Seria um crime doloso eventual. Por quê? Elevador não é compatível com criança de 5 anos sozinha. Ela colocou essa criança de 5 anos sozinha. O seu dever de cuidado é um dever interno dentro do apartamento. Não pode ser fora do apartamento. Ela não colocou, professor. Ela pediu para que a criança saísse, a criança não saiu. Ela ameaçou a criança. Isso, inclusive, no vídeo dá para se ver. Ela de lado de fora chamando a criança. Então, ela não colocou. Ela deixou a criança. Mas como você está dizendo, ela tinha por obrigação arrastar, arrancar, fazer o que fosse. Lógico. Agora, ela aperta, inclusive. Cuidado, né? Ela não colocou a criança lá dentro. Mas ela participa do ato que ela aperta o 9º andar e deixa a criança aí. Entendeu? Criança de 5 anos. Além do mais, esse dolo eventual, na minha opinião, e aí vem um pensamento, já que nós estamos numa situação de racismo aí muito forte no mundo, né? De ser uma criança filha da sua servidora, de ser uma criança negra, e de que os cuidados com essa criança não seriam os mesmos se fossem para com a criança de uma vizinha dela, branca, né, nesse sentido. Então, existe também esse lado desse desleixo, e eu insisto em que houve o dolo eventual. Houve o dolo, assumiu o risco de produzir o resultado morte. Então, é preciso que as pessoas no Brasil elas tenham conhecimento do direito justamente para evitar que venham a cometer atos de sua responsabilidade. Nos Estados Unidos, em Minnesota, né? Minneapolis, na cidade em que o policial estrangulou George Floyd, o crime culposo é 25 anos de cadeia. E o crime culposo no Brasil pode resultar em cestas básicas, podem resultar em uma pena muito leve. Professor, e muitas vezes essa penação, isso aí já entra um pouco na filosofia do direito, mas que está ligada à culpabilidade, isso faz pedagogicamente com que a pessoa, crime culposo, então eu posso gerar prejuízo às pessoas. Eu não posso gerar prejuízo às pessoas, nem por imprudência, negligência, nem perícia, nem por um dolo eventual, que é a possibilidade de assumir o risco do resultado, principalmente no crime contra a vida, que seria a morte. Professor, mas assim, não querendo fazer uma analogia, mas, por exemplo, aqui eu vou usar o meu exemplo. Quem toma conta de minha filha tem 2 anos. Quem toma conta de minha filha é minha sogra. E eu já flagrei, graças a Deus, eu mesmo já flagrei, minha filha subindo na mesa, cara. Entendeu? Ela já caiu algumas vezes, já bateu a cabeça e tal. Então, assim, não justifica. Eu não estou querendo justificar a ação, o que ocorreu e a morte do menino em momento algum. Mas, assim, eu duvido que minha sogra permita ou queira que aconteça alguma coisa com a neta dela. Entendeu? Se vier a acontecer, eu chegar em minha casa, eu receber uma notícia de alguma coisa que aconteceu com minha filha, eu duvido que as pessoas que estão no meio dela
queiram que aconteça isso. Então, o que eu estou querendo colocar é o seguinte: eu quero crer em mim primeiro, em Deus, que ela não quis que isso acontecesse. Entendeu? Ela não quis que isso acontecesse. Mas no caso de sua sogra, está dentro de casa. E ali também foi dentro da casa, dentro da residência dela, né? Dentro do Não, mas aí no caso dela não foi dentro da residência dela, foi dentro do elevador. Mas... Com a anuência dela, né? Bom, é um caso que vai dar pano para manga, é um caso que pode ser amanhã depois caso de estudos para quem gosta de culpabilidade no TCC, casos reais, para crimes serem crimes dolosos, ou dolo nunca direto, lógico, impossível ser o dolo direto, mas o dolo eventual, assume o risco de produzir o resultado morte, ou a culpa seja por negligência, seja por até mesmo imprudência, ou seja, a culpa consciente, que nós já estamos começando a estudar. Gente, vamos dar nosso intervalo e daqui a pouco a gente retorna. Legal, gente?